bastante, tendo bastante conhecimento em relação a isso, dos acontecimentos. E a gente sabe que esses acontecimentos desse tempo presente, acontecimentos, todos eles estão praticamente voltados, quando você examina as Escrituras, e você aprende dela, todos eles praticamente começam a ter sentido dentro da Bíblia, mostrando que a volta do Senhor Jesus se aproxima. Amém? Para nós, como seu povo, é um momento de esperarmos a volta dele, independentemente do que esteja ocorrendo hoje. Meu irmão, esteja firme cada dia, porque é num piscar de olhos. Jesus disse que ele virá como um ladrão, não é verdade? O ladrão não vai na hora que vai roubar, o ladrão simplesmente vem, rouba e vai embora. Assim é a volta de Jesus, vai ser um momento que muitos vão estar despercebidos. Imagina a igreja dele intertida com o mundo, voltada para o mundo, o tempo que nós perdemos com a tecnologia, com a internet, com o Facebook, com o WhatsApp. Então, meu irmão, a maior distração de todos os tempos para a igreja, não tem uma coisa mais que distrai você, que nem uma coisa que você carrega dentro do teu bolso, ou dentro da tua bolsa, que chama celular. É muito bom, claro que tem ali coisas importantes, mas não tem uma coisa que leva o crente até mesmo deixar de orar, ou a pecar, como muitos têm pecado. Basta ter uma tela de celular que cabe na palma da mão. Então que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, estar bem apercebido em relação ao tempo final, os acontecimentos final. Não dá para brincar de crente, não dá para brincar com as coisas que são de Deus, porque, meu irmão, aquilo que através de Cristo foi revelado a nós, é a coisa mais importante da nossa vida. O sucesso, a glória, a fama, o dinheiro, os títulos que as pessoas alcançam de nobreza, de grandeza neste mundo, nada disso compara com a glória que há de se revelar em nós, certo? E outra coisa, a Bíblia diz que os santos julgarão o mundo. Então você um dia, você vai julgar, você vai fazer papel daqueles que vão estar sentados no tribunal de Cristo para julgar o mundo. Glória a Deus por isso. Então que nós possamos ficar bem firme, esperando a volta do Senhor todo dia, todo momento. Não veio hoje, mas eu estou preparado para amanhã. Não veio amanhã, glória a Deus, porque Deus, Ele tem o momento certo e a hora certa. Para nós cabe vigiar e esperar. Amém? Vamos orar a Deus então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor. Ó Deus querido e amado, colocamos esse culto diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua face, tudo quanto vai ser realizado e feito essa noite aqui. Que o Senhor possa usar os louvores, o Senhor possa usar a palavra, o Senhor possa usar, meu Deus, a pessoa que vai pregar, para estar falando algo que venha do céu, algo que verdadeiramente tenha, ó Deus, traga ensinamento para nós, e que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos firmar nossos passos na verdade da Tua palavra, Senhor, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas como disse Paulo, sabendo que nós temos um alvo, e esse nosso alvo, Senhor, é Cristo, é o céu, é a vida eterna, porque aqui quando tudo acabar, porque vai acabar, Senhor, do outro lado, nós possamos continuar muito melhor do que aqui, porque Jesus mesmo nos fez uma promessa, onde Ele disse: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então nós entregamos esse culto, Senhor, nas Tuas mãos, que o Espírito Santo tome conta deste lugar, que o Espírito do Senhor tome conta dessa casa, de cada um dos que estão aqui, Senhor, porque esse lugar é Teu, essa casa é Tua, esse povo é Teu. Ajuda e fortalece cada um, e manifesta o Teu poder e a Tua glória na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmão, você pode dar para Jesus uma salva de palmas bem forte? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém? Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor,
Nós vamos só passar o link aqui para o pessoal. Você que está em casa, lembre-se de mandar para quem você ama. E você aqui da igreja, quando chegar em casa, compartilhe o culto da igreja, se inscreva no canal, no Instagram, no Facebook. Amém? Glória a Deus. Vamos louvá-lo e engrandecer. O Senhor é digno, amém? Deus me ama, amém? Deus te ama também. Adore a Ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Grande esse amor, amor de Deus. Quão grande esse amor tão puro, o amor de Deus. Preste atenção, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé,
sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Obrigado, Senhor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Será que você pode aplaudir Jesus? Deus te ama, meu irmão. Vai entrando na presença dele. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, queremos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Quem são os missionários aí, hein? Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Levante suas mãos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Receba, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La 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 la
Gastarei minha vida aos teus pés, aos teus pés. Diga para Ele: eu não vou parar. O coronavírus não vai te parar, as circunstâncias não vão te parar. Diga isso muito forte: eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Receba dele. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos cantar um pedacinho aqui, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, só o refrão. Porque Ele, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Será que você pode aplaudir a Jesus bem forte? E quando nós dizemos que é porque Ele vive, a gente pode ter certeza no amanhã. Porque Ele vive, acredite, Deus está cuidando de você, a sua casa, da sua família. Jesus se entregou por você. Jesus vive, Ele ressuscitou. Amém? Aí você pode aplaudir a Jesus bem forte. Pastor Juvenil.
Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar nessa noite, segura na tua mão o teu dízimo. Nós iremos consagrar a Deus e depois estaremos orando pelas ofertas, assim como a gente sempre faz em todo culto, né? Porque a gente entende que adorar a Deus não é só com os cânticos, com a oração, mas ser um dizimista e ser um ofertante, também nós estamos adorando a Deus, porque é um ato de fé, e tudo aquilo que é por fé, certamente isso agrada a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero, meu Deus, orar, colocar na tua presença o dizimista, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, Pai, que tem trazido o seu dízimo à casa do Senhor. Ó Deus, o Senhor diz na tua palavra, Pai, que o Senhor vai abrir a janela dos céus e vai derramar as tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. E como a tua palavra, Senhor, é a verdade, nunca foi mudada e nunca vai ser mudada, e que nós vivemos ela através de palavras, atitudes e atos, e isso, meu Deus, certamente prova da nossa parte que nós confiamos e cremos na tua palavra. Então quando a pessoa dizima, meu Deus, e oferta, ela também está declarando que confia na tua palavra, a qual o Senhor mesmo também diz que essa pessoa, ela não vai tomar emprestado, ela vai emprestar, ela vai ser uma bênção, ela vai ser abençoada em tudo aquilo que ela coloca as mãos, no seu trabalho, meu Deus, na sua vida, em tudo que ela colocar as mãos, ela vai ser abençoada. Então eu oro, meu Deus, que o Senhor possa repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, espíritos que trabalham, meu Deus, na vida financeira dos homens, que chega, breca, para e nada vai para frente. O Senhor diz que vai, meu Deus, repreender pela nossa obediência e pela nossa fé. Então oramos e consagramos ao Senhor os dízimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Tem alguém que vai dizimar essa noite? Glória a Deus. E se você for ofertar, segura na mão a tua oferta. Nós também queremos apresentar a Deus. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor neste momento as ofertas. Eu sempre tenho dito, meu Deus, que a oferta é como uma semente, em que um homem planta numa terra boa, e quando a pessoa semeia uma semente boa numa terra boa, certamente, meu Deus, a tua palavra diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia uma abundância, em abundância ceifará. Então, meu Deus, que esse irmão, essa irmã, possa estar colhendo os frutos na sua vida financeira, do seu plantio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aquilo que eles têm abençoado a obra, têm feito por este ministério, o Senhor venha, meu Deus, abrir sobre eles a janela dos céus, e tudo que esse homem, essa mulher colocar as mãos, prospere, tudo esteja certo para ele, porque o Senhor diz que vai abençoá-los, e a tua palavra, meu Deus, ela é a verdade, que, como eu já disse, ela não torna atrás vazia. Então, em nome de Jesus, eu oro para que boa medida, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida desses homens e mulheres de Deus, que assim têm feito, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se você for ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Marília, é você que prega hoje? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre para mim Gênesis 16. Em nome de Jesus, já está no jeito aí, tá? O pessoal acompanhar. Falar de novo, só para o pessoal que está na internet ouvir, a paz seja convosco. A palavra de hoje está lá em Gênesis 16.
Amém? Se você puder, coloque-se de pé para a leitura da palavra. Amém? Às vezes, quando a gente está operando ali o computador, fica meio difícil. A gente senta, levanta, é melhor ficar sentado. Às vezes, eu quero arranjar uma cadeira de rodinha, porque às vezes eu estou de lado, às vezes eu estou de frente, né? Fica um pouquinho complicado, mas amém. Vamos lá? Todos acharam? Amém? Vamos lá, então, gente. A partir do versículo 1, Gênesis 16, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Qual que era o nome da serva egípcia? Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Até aí. Pode fechar sua Bíblia, deixar na cadeira, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço por todas as pessoas aqui presentes, Senhor Jesus, pelas famílias aqui representadas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por aqueles também que nos acompanham pela internet. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um povo fiel, Senhor Jesus, aqui, Senhor, e também pela internet, através das redes sociais, Deus. E a nossa função é essa, Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Deus, eu creio que também essas novas ferramentas que nós temos para pregar também são, Senhor Jesus, para que nós possamos levar o Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, que nesse momento venha cair por terra todo eu, toda a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor, que seja o Senhor a falar em cada coração e não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Que seja, Senhor Jesus, aquilo que cada alma precisa, Deus, o refrigério. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar no meio de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor encontre em cada coração e a partir do meu coração também, Senhor, porque eu me incluo nessa, um coração, Senhor Jesus, que seja uma terra boa para a palavra que é a Tua semente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira tudo que seja impedimento, Deus, e faz de nós, Senhor Jesus, verdadeiramente a Tua morada. Faz de nós, Senhor Jesus, os Teus verdadeiros representantes, Senhor, nessa terra. Faz de nós, Senhor, aqueles, Deus, que ouvem a Tua palavra, ouvem a Tua voz e Te seguem. Como diz, Deus, que o Senhor é o bom pastor. E as Tuas ovelhas, o Senhor conhece a cada uma delas, Deus, e elas ouvem a Tua voz e Te seguem. Nesse momento, Senhor Jesus, é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus, e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar sobre Abrão, Sarai e talvez, raramente, sobre Agar, né? Aí você pode se perguntar e falar assim, mas Abrão, Sarai, é porque a gente... Obrigada, irmã. Às vezes a gente conhece ele talvez pelo outro nome, né? Que Deus depois deu a eles, né? Deus mudou o nome deles, né? Abrão se tornou Abraão e Sarai passou a ser chamada de Sara, né? Então talvez você esteja mais familiarizado com Abraão e Sara. São as mesmas pessoas? Sim, são as mesmas pessoas. Bom, então você já deve ter ouvido na sua vida então um pouquinho sobre a história de vida, né, de Abraão e de Sara, né? Mas talvez você ainda não tenha ouvido falar então desse episódio que é sobre a escrava egípcia Agar, né? Então aqui a história vem nos dizer então, né, que depois que Abraão ele peregrinou um tempo no Egito, né, que até foi aquele episódio em que ele mandou a mulher dele mentir, né, falar que não era a esposa dele, né, que na verdade era irmã e tal, e daí aconteceu um certo probleminha lá no Egito, né,
que começaram a surgir algumas pragas e tal, e o faraó, né, questionou Abraão, falando assim, mas Abraão, por que você não falou que ela era sua esposa e falou que era sua mulher, né? Mentiu, né? Agiu errado. Então, né, depois disso, né, então a Bíblia vem nos dizer que então a Sara, ela tinha uma escrava, vamos dizer assim, uma serva, né? E que então Abraão tinha a promessa já que ele seria, né, como diz, né, tem até um louvor que fala, né, pai de multidões. Mas só que a Sara, como nós lemos aqui, né, ou ela ainda era chamada de Sarai, e Abraão ainda era chamado de Abrão. Ela então, ela estava impedida de gerar filhos, né? E então, ela, tantas das vezes, nós agimos como ela agiu, né? A gente tenta ajudar Deus, a gente, como diz o ditado, né? Talvez os mais novos não entendam muito, né? Que diz passar o carro na frente dos bois, né? É o carro de boi. Para quem nunca viu um carro de boi, né? Talvez aí da internet os mais novinhos, né? Imagina um carro de boi. Né? O carro de boi, ele só vai para frente, né? Se o boi estiver na frente. Se o carro estiver na frente, o carro não anda. É primeiro o boi, depois o carro. Então, passar o carro na frente dos bois significa isso, né? Muitos dos mais jovens não sabem. Uma vez eu falei isso em sala de aula, né? O ano passado. E aí eu olhei bem para a carinha dos meus alunos e eles ficaram assim, tipo, o que é isso, né? Porque sexto ano eles são muito agitados, né? E querem saber tudo muito rápido, né? Eles têm o pensamento muito rápido. E aí eu não sei por que me veio na cabeça. Eu falei assim, calma, gente, não vamos passar o carro na frente dos bois. Aí eles, carro? Professora, bois? Como assim carro? Boi, carro? Né? Aí eu tive que explicar para eles, né? O significado dessa expressão, passar o carro na frente dos bois, seria isso, né? Eu falei para eles, imagina o carro de boi. Boi puxa, o carro atrás. Se você inverter a situação, o carro não vai para frente. Aí que eles, né? Talvez, né, seja uma explicação bastante simples, né, para quem tem mais idade, mas que não é uma situação tão visível para quem é mais jovem, né? E cada vez mais algumas situações, algumas citações que às vezes estão aqui na Bíblia, elas são muito ligadas à vida no campo, à vida de pastoreio, né? E tantas das vezes a gente não consegue interpretar muito bem, né? Porque eram comparações, né, que eram feitas para que as pessoas entendessem da palavra, mas como o cotidiano, o dia a dia dessas pessoas era então o campo, o pastoreio, a agricultura, né, o plantio, lidar com a terra. Então muitas dessas expressões, como nós dizemos, né, que o coração é a terra, a palavra é a semente, né? São comparações que eram feitas então para melhor compreensão das pessoas, e hoje em dia parece que essas comparações estão ficando um pouco confusas, né? Porque tantos de nós às vezes a gente não tem mais esse contato com a terra, a gente não tem mais tanto contato com a criação de animais, e aí acaba soando meio estranho para a gente, né? Mas voltando aqui à história, a essa parte aqui da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que inclusive foi, né, a parte que hoje de manhã, né, eu li na Bíblia, né, e aí eu falei assim, bom, hoje é a minha oportunidade de pregar, e eu pensei assim, tem que ser essa parte para pregar, né, que Deus falou muito comigo, chamou minha atenção nessa parte mesmo, né. Então, diz aqui, né, que a Sarai, ou a Sara, ela meio que, né, tentou ajudar Deus, ela não confiou na promessa de Deus, né? Ela queria que as coisas acontecessem, mas acontecessem na vontade dela, e não no tempo dela, e não na vontade de Deus no tempo de Deus, né? E nós temos visto muito isso hoje em dia, né? Até existe uma palavra que nós dizemos, né, que ela é uma palavra meio estranha, mas ela diz assim, é o imediatismo, é o imediato, né? Dizemos que hoje nós somos muito imediatistas. O que é isso? Nós queremos tudo para hoje ou até para ontem, né? A gente quer tudo muito rápido, né? Isso é normal, é comum para as crianças, né? As crianças pequenas, quanto menorzinha a criança, mais imediatista ela é, mas é porque ela está ainda desenvolvendo essa capacidade de saber esperar, né, Tarcinho? Então, porque isso já é uma coisa que
que é da gente, né? A criança, ela é rápida, né? Mas aí cabe a gente, quando é criança, ensinar, educar a criança, né? Que talvez o brinquedo que ela quer naquela hora, né? Ou a vontade que ela tem naquela hora, ela tem que esperar um pouquinho, ela tem que esperar a hora certa. E aí, hoje em dia também, nós vemos que muitas famílias, e isso é um alerta, muitas famílias, elas abrem mão disso tudo, né? Abrem mão de educar os seus filhos, né? De educar a criança que está ali, o responsável, né? Isso é uma forma de educar? Sim, é uma forma de educar, né? Ensinar a criança a esperar, a sentar. Agora fala assim, não, agora você tem que sentar, você tem que esperar, você tem que saber ouvir. É fácil? Não, não é. Mas muitas das vezes a dificuldade que a gente como professor enfrentava em sala de aula era isso. Não é que a criança ela não sabia aprender, ou ela não entendia o conteúdo, ou ela não entendia a informação. Quando o professor falava senta, né, presta atenção, não é que ela não sabe o que significa senta e presta atenção, é porque ela não foi educada, ela não foi ensinada que naquele momento ela precisa focar naquilo, né? Por que então, quando entrou na pandemia, que então as escolas foram fechadas, né? Foi necessário que se fechassem as escolas, fechassem as igrejas, fechasse tudo, né? Por conta da pandemia. E agora, graças a Deus, a igreja está de portas abertas. Mas, infelizmente, o ano letivo ele continuou, então, né, em aulas online, né? E aí, o que foi a dificuldade, né? Tudo bem, é compreensível que o profissional que estudou para poder ensinar, ele é o professor, é toda a equipe pedagógica, são todos aqueles, né, que estudaram para isso. Mas o que foi a grande dificuldade? Foi o conflito dentro de casa, né? Nossa, aí que o convívio, né, o conflito que foi gerado pelo convívio, que aí mostrou que era necessário, né, que esse convívio trouxesse também um aprendizado. Fosse o aprendizado de educar, que é esse que eu falei, que é o de ensinar a criança o tempo certo de falar, de ouvir, né? Até no domingo, se eu não me engano, eu coloquei um videozinho antes de começar o culto, né? Que é uma historinha, né? Que aí a menininha, né? Ela fica gritando, né? Dentro do carro, o pai dela fala assim, olha, eu vou só entregar um negócio ali pro tio, já que eu volto. E a menininha ficava gritando, né? Pai! Ô pai, eu tô aqui, viu? Eu tô com fome, não sei o que. Não deixava o pai dela conversar, né? São pequenas coisinhas, assim, né? É a história da Aninha, né? Então, assim, são pequenas coisas que, assim, a escola não é a escola que ensina, né? É a família. Mas isso a família acabou meio que empurrando de lado, empurrando para a escola. E olha só, a Sara, aqui, ó, a Sara, ela não foi diferente, né? Ela tinha promessa, mas o que ela fez? Ela empurrou para a serva dela, a Agar. Por que eu estava falando tudo isso? Para chegar nessa parte, né? Ah lá, no versículo diz então, que olha lá. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Bom, aí continua falando aqui, né? Que então Abraão deu a voz a Sara, porque ela quis apressar as coisas, porque ela não quis esperar em Deus. Ela meio que empurrou a responsabilidade, né, para o marido e para a serva. Olha que juízo dela, né? Parece que o desespero dela era tão grande para que tudo se cumprisse logo, né? A ansiedade era tão grande. Hoje em dia, né, nós vemos também tantas pessoas ansiosas, né? Eu digo assim que professor, por que eu falo muito de professor? Porque é o meu cotidiano, eu não posso falar daquilo que eu não vivo, né? Mas uma das maiores angústias do professor é o seguinte: o estar em sala de aula era bacana, hoje em dia, né, o WhatsApp, que acabou virando a nossa sala de aula, quando um aluno pega e manda, né, pra gente, professor, terminei aqui de fazer as atividades, consegui fazer tudo. É bacana quando o aluno lembra de falar isso para você, que você fala assim, nossa, que bacana, ele lembrou de pelo menos, né, avisar que terminou, né, ele não pediu ajuda, mas pelo menos lembrou de avisar que terminou, né. É bacana, eu gosto disso. Mas o difícil, uma das coisas que mais me angustiava era quando ia chegando assim, mais ou menos esse horário, ou então quando a gente voltava do culto, que eu começava a pensar assim:
que eu ia planejar a aula do dia seguinte, né? Eu pensava assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que explicar assim, assim, assim para os alunos. E se eles tiverem essa e aquela dúvida? E aí aquela angústia de ter que esperar o dia seguinte e ainda imaginar o que talvez pudesse acontecer, porque eu já tinha que, de uma certa forma, me preparar para qualquer pergunta que eles fizessem ali, para eu ter pelo menos uma resposta, né? Ou pelo menos indicar um caminho, né? Porque o professor, ele não é mais aquele que sabe todas as coisas, né? Ele talvez é aquele que indica o caminho e fala, olha, pesquisa tal, assim, 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 né? Ou, né, esse pensamento, ele nos leva a uma certa confusão, né? Como também eu já disse aqui outro dia. Então, ele é mais, o professor hoje, ele é mais um norteador, né? Então, aquela angústia me consumia de todas as noites, pensar no dia seguinte, pensar no que poderia acontecer, pensar no que provavelmente ia acontecer, e aquilo lá me desgastava muito, porque eu tinha que pensar em situações, e aquilo me desgastava muito, né? Era uma ansiedade muito grande, e incomodava muito, né? E então, eu penso que Sara estava mais ou menos assim. Ela estava numa angústia tão grande de pensar no que poderia acontecer, que ela acabou atropelando tudo que viria a acontecer. Então, disse assim, vamos voltar aqui. Versículo 5. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus e eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Quer dizer, quem teve a atitude errada de fazer com que a serva, né, entregar a serva para o marido dela, foi a própria Sara. Mas só que aqui, depois que ela viu que realmente aconteceu, da serva dela, da escrava dela engravidar, aí ela ficou toda chateada, toda mordida, toda falando assim, agora olha lá, a serva engravidou, eu não posso engravidar, e agora ela está grávida de um filho do meu marido. E aí ela fica, olha a situação, gente, aí ela fica brava com Abraão e fala assim, olha, bonito senhor, hein, foi lá e engravidou a minha serva. Quer dizer, tantas das vezes a gente é que gera uma situação complicada, né? Uma situação complicada, e depois a gente tenta empurrar a culpa para os outros. Empurrar a culpa, né? Falar assim, ai Deus, por que eu estou assim? Mas às vezes é uma situação que a gente mesmo gerou, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não me lembro, eu lembro que a gente foi no centro resolver algum problema, não me lembro que agora, mas eu lembro que a gente passou em frente ali, eu não sei se todo mundo conhece, a Academia Ana Maria, né? Tinha as luzinhas lá, né, Tessi? Aí o que aconteceu? Aquela curvinha, ela é um pouquinho complicada ali da Academia Ana Maria, né? E tinha um carro na frente, um carro atrás, estacionado já, uma vaga no meio. Ah, eu lembrei, a gente foi lá no Cangurus, lá, que a gente queria comer lá a esfirra lá do Cangurus. E aí, a gente estava atrás, tinha um carro na frente, e tinha um rapaz, ele parecia que era novo, tinha acabado de tirar a carteira. E o Tess, na maior paciência, esperando ele manobrar, que queria colocar o carro na vaga. Só que ele começou a fazer a manobra errada. Só que ao invés dele perceber que ele tinha... Eu acho que ele não percebeu, acho que ele ficou tão nervoso de ver que tinha um carro atrás que ele não percebeu, né? E tá, aí ele foi lá, parou, né? Para com o carro, só que ele começou a fazer a manobra, ele fez a manobra errada. A gente esperando, não buzinou nem nada, não tinha ninguém atrás, né? Ao invés dele perceber que ele tinha feito a manobra errada, não, ele insistiu, ele colocou a traseira do carro. Porque ele colocou a traseira do carro errado, já bateu o pneu no meio-fio, né? Aí, na hora que ele bateu o pneu no meio-fio, aí que ele percebeu que tinha errado a manobra. Aí, ao invés dele desvirar o volante, né, para tentar sair com o carro de novo, alinhar o carro para depois colocar na vaga de novo, né, ele foi com o volante duro. Foi com o volante duro, até que ele conseguiu tirar o carro, só que ele não alinhou o carro. Olha só, percebam como que ele que foi gerando a própria situação, a gente esperando de boa, né? Tá,
Aí ele foi lá, tirou o carro de novo, mas não alinhou o carro continuou torto. Para quem sabe dirigir, se você não alinha o carro para poder colocar o carro dentro da vaga, ele entra na vaga? Sim ou não? Não entra na vaga, se você não colocar retinho. Assim, carro com carro, no carro da frente, a vaga é atrás, ele não entra. Só que o rapaz, de novo, acho que ele estava muito nervoso, ele não percebeu que ele estava gerando aquela situação para ele. Ele foi com o carro torto, colocou a traseira, ele subiu em cima da calçada. Na hora que ele subiu em cima da calçada, que ele viu que tinha feito errado de novo. Só que aí não tinha mais como ele sair, porque aí a frente do carro, ela entrou. Só que ela entrou torta. Ainda tinha espaço atrás, só que como é que ele ia fazer? Ele já tinha subido na calçada, na frente estava outro carro. Ele gerou uma situação que ele não conseguia mais tirar o carro dali. Ele tentou ir para frente. O que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Ele bateu o carro. No que ele bateu o carro, daí a gente falou assim, bom, agora, já que o carro entrou meio que batido, né, a gente saiu e falou assim, bom, agora ele vai ter que resolver com o rapaz que ele bateu do carro da frente, né? Mas assim, mas o que tem a ver a situação da Sarai com essa situação do carro? Foram duas situações que foi a própria pessoa que gerou. Conscientemente, como a Sara da Bíblia, ou inconscientemente, como esse rapaz, que eu acho que ele não percebeu que ele estava fazendo errado, que acabou batendo o carro. Às vezes nós fazemos isso, consciente ou inconscientemente. Bom, mas aí o que acontece? Diante de tudo isso, Deus é tão maravilhoso que Ele ainda vem com a misericórdia dEle. Porque olha só, versículo 6. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Bem, o que aconteceu aqui na história então da Bíblia? Né? Disse então que a Sara afligiu a serva. Vamos dizer assim que então ela castigou, ela judiou, né? E então a serva, vendo que ela ia ser ali punida, mesmo ela não tendo feito nada de, vamos dizer assim, errado, entre aspas, porque ela só tinha feito o que a senhora dela tinha mandado. Apesar que ela podia ter negado, né? Ter fugido antes de tudo ter acontecido, né? É claro que ela foi, vamos dizer assim, ela concordou com o erro, né? Versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Sabe qual é o significado do nome Ismael? Significa Deus está ouvindo. 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és meu Deus, tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então, gente, o que eu achei interessante que me chamou a atenção nessa palavra? Que mesmo toda a situação, todos envolvidos nessa situação, tanto Sara, quanto Abraão, quanto Agar, todo mundo estava errado nessa situação. Não tinha um que tinha errado um pouquinho, ou outro que tinha errado mais ou menos, ou quem estava totalmente errado. Na verdade, aqui os três estavam errados. Mas vamos dizer assim, quem estava numa situação mais vulnerável, né, uma situação assim que talvez ela não tinha muito como se defender, ela só tinha, né, vamos dizer assim, era a mais fraca, era o lado mais fraco da corda para arrebentar, era a Agar.
né? E mesmo com toda a situação, diz aqui então que Deus então ouviu, né, a aflição, ouviu a voz dela, ouviu o pedido dela. Ela, então, né, Deus também, de uma certa forma, abençoou, porque disse então que do filho dela também existiriam outras gerações, outras descendências, né? E vamos voltar lá para a ansiedade. 1 Pedro 5, 7, Thais, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Entendi. Achou lá, Thais? Então, gente, quando a ansiedade ela toma conta da gente, nossa, já isso tudo já de hora, gente, eu falo demais. Mas vamos lá. Quando a ansiedade toma conta da gente, o que acontece? A gente acaba atravessando o carro na frente dos bois, a gente acaba gerando uma situação inconsciente ou inconscientemente que talvez nos leve a uma consequência desagradável, né? Se não é a misericórdia de Deus, se não é, né, a bondade de Deus para conosco, né, a gente talvez estaria numa situação muito pior, né? Mas o que a ansiedade ela nos faz? Ela faz com a gente, faz conosco, né? Ela faz a gente duvidar do que Deus realmente é para nós, né? Como eu disse no começo, a Sara, ela queria ajudar Deus. Ela pensa, talvez, é como se inconscientemente ela estivesse dizendo assim: olha, Deus não é suficientemente poderoso para fazer com que eu me torne mãe. Então, já que Ele não pode me tornar mãe, então que a minha serva se torne mãe no meu lugar. Só que a gente não diz que Deus pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele pode tudo. Então, olha só, ela tinha que esperar em quem? Tinha que esperar no próprio Deus, né? 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de vós significa eu, você, cada um, você que está aí do outro lado da internet. Cuidar de cada um de nós. Se Ele está cuidando de nós, para que a gente tem que ficar ansioso? É claro que nós somos humanos, nós temos sentimentos, às vezes a gente se ira, né? Ireis, mas não pequeis. A gente às vezes fica aborrecido, a gente fica chateado, fica triste. Os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. Mas todas as vezes que esses sentimentos vierem, a gente tem que pedir para Deus para que eles não venham a tomar conta da gente de tal forma que a gente perca a razão, né? E a ansiedade que tem tomado conta de tantos nos dias de hoje, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, né? Que a pessoa ela não quer nem sair debaixo da coberta, só quer ficar enrolada na coberta, trancada dentro do quarto escuro, né? Por quê? Porque deixou o sentimento tomar conta. Não deixou Deus tomar conta, deixou o sentimento tomar conta, né? Outro versículo, Tarsis, por favor, se você conseguir achar, Números 23, 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas será que lá no tempo, lá de Abraão, lá no Velho Testamento, deixa eu ver se é isso mesmo, parte do Balaão, deixa eu ver se é isso mesmo. O Balaão não viu o anjo, né, filha? Passou reto, até a jumenta dele viu o anjo, ele não viu, né? É outro também, né, que a gente pode pregar outro dia, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Números... Peraí, gente. Eu ainda pesquisei esse versículo que eu queria falar para vocês aqui hoje. Que nós poderíamos citar tantos outros, né? Como a parte lá de Josué, seja forte, corajoso, né? Não temas e não desanimes. 23, 19. Coloca 8 a mais aí. Bem que eu achei que estava alguma coisa estranha. Ô, glória. Será que Deus mudou? Não. Em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quer dizer, então, que aquilo ali que está escrito ali ainda está valendo para o dia de hoje? Sim. Vou ler para você. Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se
arrependa. Porventura diria ele, como ele disse para Abraão e Sara, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Será que Deus às vezes é como a gente assim, né? Que às vezes a gente fala, a gente faz um voto, mas aí depois você pensa bem, você fala assim, eu não devia ter feito esse voto, eu não vou conseguir cumprir, né? Se fez o voto, cumpre. Se você acha que não vai dar conta de cumprir, nem faz, né? Prometeu, né? Que nem a tarefa de amanhã, né? Que você prometeu para mim que vai fazer, né? Tem que fazer o quê então? Tem que cumprir, né? Tem que ser uma pessoa de palavra, porque Deus também é assim. Olha lá, então ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então por que a gente tem que continuar ansioso, tem que continuar duvidando que Deus vai fazer nas nossas vidas? Apenas nós temos que continuar do mesmo jeito? Continuar murmurando? Continuar, ai Deus, como eu sofro. Não, a gente tem que apenas crer. Não sei de onde que vai sair. Deus proverá para si o cordeiro, mas eu tenho que crer. Se Ele prometeu. Eu sou muito assim, gente. Eu acredito muito na palavra de Deus, na Bíblia, né? Porque hoje em dia nós temos visto tantas pessoas, né, que tem brincado com a palavra de Deus, tem brincado de revelar a rede social, tem brincado com o sentimento das pessoas, que eu prefiro acreditar ali em Números 23:19. Eu prefiro acreditar que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que Ele é o que está lá em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Que Ele vai fazer, mesmo que eu esteja ansiosa, eu tenho que pedir para Deus discernimento, sabedoria, para não me deixar me envolver nos sentimentos, nas situações, e pedir para que Ele então conduza, mesmo que eu não enxergue o final da solução, mesmo que eu não enxergue, vamos dizer assim, como tem o ditado, a luz do fim do túnel, mas eu tenho que pedir para Ele então confiança, fé para continuar crendo. E eu digo porque primeiro a palavra vem para mim, né? Como eu disse nas outras pregações, né? Eu li a Bíblia toda, não estou falando aqui para querer glória para mim, não. Estou falando porque foi um grande aprendizado para mim. Quantas das vezes o pastor lê e fala assim, olha, a gente tem que ler a Bíblia, tem que meditar a Bíblia, é verdade, né? A própria palavra de Deus, ela diz, o povo perece, o povo sofre porque falta conhecimento da própria palavra de Deus, das promessas, do que está escrito aqui na Bíblia. E nós temos que aprender, né? Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos a internet, nós temos Bíblia falada, Bíblia em áudio, Bíblia no celular, Bíblia de tantas formas que talvez num tempo, bem pouco tempo atrás, há uns 20 anos atrás, talvez nós não tivéssemos, né? E tantas das vezes o que a gente faz? A gente pula a página da Bíblia, a gente corre o dedo para cima e vai ver outra notícia, né? E nós temos tantas chances, tantas oportunidades, e a gente fica ansioso, a gente fica sem saber o que fazer, a gente faz tantas outras coisas, mas procurar a Bíblia, procurar meditar na palavra de Deus, que talvez, que aí venha, talvez não, que aí traz o refrigério, traz o ensinamento, traz o entendimento, a gente não procura. Bíblia para crianças, estudo para adolescentes, né? E a gente procura em tantos lugares, mas a gente esquece de procurar dentro da casa de Deus, dentro da palavra de Deus, as respostas para que a gente procura. Que a gente possa então, né? Que eu possa cada vez mais procurar dentro da palavra de Deus as respostas, que você possa também, né? Procurar então esse discernimento, essa sabedoria, e continuar estudando, não importa de que forma. Estude sempre a Bíblia, procure estudos bíblicos, leia a Bíblia, mesmo que você não entenda, mas medite, nem que seja um capítulo por dia, né? Tenha como meta, né?
esse final de ano agora, o ano novo, né? A gente tem aí a campanha, né? Dos 12 meses, aliás, 12 dias de culto para 12 meses de bênção. Que você coloque, então, para o ano novo uma meta. Uma meta assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar, eu vou fazer um estudo. Quem sabe até, eu vou escrever um livro baseado em algo que eu li na Bíblia, que sirva de bênção para outras pessoas. Eu não sei, vai ser o que Deus colocar no seu coração, mas eu queria te desafiar nessa noite, então, fazer esse desafio para você mesmo, fazer algo diferente, para que você, então, seja edificado dentro da palavra de Deus, fazer algo diferente, que você nunca fez, algo que você nunca fez, para poder, então, além de você ser abençoado, porque quando a gente lê a Bíblia, o primeiro a ser abençoado é a gente, para você poder abençoar outros. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam o Senhor. Amém? Se você puder, se coloque de pé no seu lugar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a quem? A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber. Entrega para Ele a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar um minutinho? Nós temos um tempinho ainda, né? Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? A gente deve estar atento àquilo que o Espírito Santo fala para conosco. Glória a Deus. Mas eu tive aqui aproveitando aqui a palavra da Marília, com a permissão dela, né? Eu estava lá atrás escutando a mensagem e olhando para a palavra de Deus, a revelação da palavra. E quando você vê que a falta de fé, muitas das vezes, que a falta de confiança que a gente tem naquilo que Deus fala, através da sua palavra, a gente vai ficar encrencado. Por que a gente vai ficar encrencado? Porque a gente vai tentar buscar uma solução para tentar mudar aquela história do jeito que a gente acha que vai dar certo, deixando assim de confiar e crer na palavra de Deus. É a pior coisa que nós, como igreja, como seu povo, nós podemos fazer. Observando a pregação da Marília, eu marquei aqui uma coisa que diz assim: olha, Sara duvidou da promessa, porque não conseguiu crer na palavra de Deus. Aqui está um ponto principal.
Deus havia prometido, né? Já era uma promessa de Deus para ela e Abraão. Deus não olhou para a idade dela quando fez a promessa. Deus não olhou para a condição dela quando fez a promessa. Deus simplesmente fez a promessa, porque a Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe, e a fé, Ele vê, Ele já chama antes de acontecer. E a fé justamente, ela tem que ser nesse sentido, de crer, de confiar, antes que aconteça, porque senão não há fé em nós, não é verdade? Ter que ver para crer não é fé. Mas, então Sara não conseguiu crer na palavra de Deus. Sara olhou a sua condição de velha, seu ventre amortecido, porque quando jovem ela não teve filho, né? Quando era jovem, e hoje ela viu uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então ela tinha promessa, tinha palavra, né? Mas ela estava tentando, ela estava olhando para a condição dela. Então quando nós saímos do plano de Deus e vamos para o plano do natural, para tentar alcançar aquilo que Deus nos promete, usando nossos meios humanos, tuas forças humanas, nossa condição humana, meu irmão, vai dar problema. Porque a primeira coisa que vai acontecer, se nós trazermos os nossos problemas para o campo físico, é que nós vamos recorrer a pessoas, seres humanos como nós. E Sara então, ela viu ali em quem, aonde que ela colocou os olhos dela, que ela poderia, bom, eu não posso, sou velha, meu ventre já está amortecido, meu senhor também já é homem de idade, como alcançar isso? Mas ela esqueceu que quando Deus fala, Deus cumpre. Então aquilo que Deus falou contigo, ou fala com você, através da palavra dele, você pode colocar o coração naquilo, você pode crer, de todo o teu coração, porque Deus jamais deixou de cumprir uma palavra dele, e nunca ele vai deixar de cumprir uma palavra dele, nos tempos agora. É como eu tenho dito aqui, que muitas das vezes, você pode notar que quando é um culto de revelação, nossa, todo mundo gosta, porque todo mundo gosta de ouvir alguma coisa que fala com ela, parece que aquilo motiva mais ela, mas aquilo talvez é por tão pouco tempo, né? Tu faz uma revelação de alguém que te revela, ou a revelação das escrituras que você tem, é a mesma coisa, e tanto faz uma como a outra para se cumprir, vai depender de mim, vai depender da minha fé, da minha confiança, da minha determinação, da minha perseverança em crer na palavra. Outro dia nós falamos aqui de Caleb. Lembra quando Caleb foi ver a terra prometida? Ele e Josué? E eles voltaram, o quê? Crendo no que Deus havia falado. E depois, 45 anos na frente, ele diz assim: eu sou hoje como eu era 45 anos atrás. Porque, meu irmão, ele confiou na palavra. Se você confiar em Deus, na palavra dele, não sei qual é a dificuldade e o problema que você tem, mas quando a palavra de Deus promete alguma coisa para você, creia de todo o teu coração, porque Deus, ele vai te honrar, ele vai te abençoar. A nossa vitória está em confiar em Deus e na sua palavra. Sara duvidou, não é verdade? Quando Deus falou, você vai ser mãe, ela olhou a condição dela. Não olhe para o momento, não olhe para a condição do acontecimento naquele momento, olhe para Cristo. Louvado seja Deus por essa mensagem, por essa palavra, que deixa para nós um grande ensinamento, não é verdade? Porque Deus pode revelar para você ainda, quando você lê essa mensagem, muito mais coisas ainda, porque ali tem muito mais detalhes de riquezas espirituais, de ensinamento para nós, do que a nossa pregação, do que a Marília pregou, do que eu estou falando. Deus tem uma revelação muito maior ainda, quem sabe, para você. É só você ir lá, ter ânimo, ter bom ânimo, ter coragem, examinar a escritura. Glória a Deus por isso. Então Deus sempre foi e é fiel, amém? Você pode aplaudir Jesus então? Glória a Deus. Que bom, né? Que a palavra de Deus é uma coisa assim que ela tem uma revelação profunda, né? Deus tem uma revelação profunda na sua palavra.
aquilo que você não enxerga em determinados momentos, quando você vai ler a Bíblia, de repente, num piscar de olhos, aquilo te salta aos olhos, não é verdade? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar a Deus então? É um momento importante de você tomar posse da tua vitória, é um momento de você declarar, porque a oração é um meio de tomar posse da vitória, é um meio de determinar a minha bênção na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Creia que Deus já te tem a resposta. Creia que operando Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, um milagre vai ser certo. Amém? Não use os meios humanos, use a fé. Não use aquilo que muitas das pessoas tentam ajudar a Deus. Você não precisa ajudar a Deus, você só tem que crer em Deus. Essa é a diferença. Você tem que crer na palavra dele e chamar a existência. Qual que é o milagre que você precisa? Meu Deus, está escrito na tua palavra isso. Eu li lá, eu vi lá, está escrito lá, que quem creu, a Bíblia diz que aqueles que crêem verão a tua glória. Então, Senhor, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que essa promessa, essa vitória, ela já é minha, e nada vai fazer com que, meu Deus, seja diferente. Aí você creia naquilo, determina aquilo, creia, porque a vitória já é tua, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Deus Pai, Deus maravilhoso, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvimos tua palavra, ouvimos a mensagem. Louvado seja Deus pelo entendimento e pela sabedoria que a tua palavra nos traz, por ouvir a tua palavra, porque o Senhor nos revela a cada dia, Senhor, o Senhor nos ensina a cada dia, e isso é para nos levar a um crescimento espiritual, para nos levar, Senhor, a uma intimidade contigo, é para nos levar, Senhor, nos levar a ter mais confiança, mais crença na tua palavra, porque, meu Deus, aqueles que vão pelo campo da dúvida, do eu acho, do eu não acredito, ó Deus, não chegarão a lugar nenhum. Mas aqueles, ó Deus, que perseveram em crer, como eu falei aqui a respeito de Josué, de Caleb, aqueles que perseveram em crer, Senhor, verão a tua glória, verão o Senhor operar, verão os milagres na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ó Deus, até mesmo no seu ministério, verão a mão do Senhor, a glória do Senhor, sustentando e dando vitória para este irmão, para essa irmã, independentemente do problema, da situação da qual ela encontra hoje. Porque a tua palavra diz que em tudo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Mas a tua palavra diz, creia somente. Foi o que Jesus disse para Marta e Maria, quando Lázaro estava morto, já se fazia 4 dias, e Jesus disse para elas, creia somente, creia e verás a glória de Deus. É o que nós temos que fazer, é o que o teu povo tem que fazer, é o que a tua igreja tem que fazer, é crer, Senhor, crer na tua palavra, porque o Senhor é o mesmo, tua palavra não mudou, Senhor, tuas promessas, elas permanecem tão firmes, Senhor, tão firmes, da mesma forma, há anos e anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, até hoje a tua palavra permanece firme, verdadeira, Senhor, que nós possamos ter um coração voltado para crer, para confiar na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu oro, meu Deus, nesse momento, para cada irmão, para cada irmã que está aqui, Senhor, que a tua palavra possa a semente brota e dá origem a centenas de frutos, com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem o instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie, e o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola: todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento.
A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança.